Olá, eu sou Túlio Franco, professor da Universidade Federal Fluminense, coordenador nacional da Rede Unida, e queria aqui conversar um pouco sobre como é resistir para existir no contexto da pandemia de Covid-19, esse contexto absolutamente difícil que nós estamos atravessando. E eu gostaria de tomar como primeira questão para fazer essa conversa a ideia de saúde, mas afinal vale a pena nós nos perguntarmos, né? O que é saúde? Se eu posso perguntar para uma pessoa o que é saúde para ela, a pessoa dizer que saúde é trabalhar, estudar todo dia e cuidar da sua família. Outra pessoa pode dizer que saúde é jogar futebol toda tarde. Outra pessoa pode dizer que saúde é receber o carinho dos netos, receber o afeto de uma pessoa querida. Outra pessoa pode dizer que saúde é simplesmente apreciar a natureza, que isso lhe dá prazer e alegria. Portanto, nós vamos perceber que saúde está relacionado a como os corpos se comportam ou como os corpos têm uma ideia daquilo que lhe dá alegria e que lhe dá prazer. Portanto, eu vou tirar o conceito de saúde do Spinoza para trazer, para entender o que é saúde. Que para Spinoza, o corpo é uma potência. Então a saúde é a capacidade desse corpo realizar aquela potência que lhe é inerente, aquela potência que ele tem. Então não existe corpos frágeis nesse conceito. Não existe corpos incapazes. Todo corpo tem a possibilidade de exercer a sua potência. E isso é a saúde para aquele corpo. Nesse sentido, então, nós podemos observar que a resistência à pandemia de Covid-19 e que se dá principalmente esse enfrentamento nos territórios, nas comunidades e nas pessoas, nos seus lugares de existência e da sua vida, nós podemos dizer que esse enfrentamento será muito mais eficaz, muito mais capaz de derrotar o vírus e a doença, se essas pessoas, ou quanto mais potência esses corpos que habitam esses territórios tiverem para produzir a sua vida, produzir no mundo no qual eles estão. E como então, a segunda questão, esse corpo pode ser mais potente? E aí eu volto também à questão do Spinoza. O corpo, ele ganha potência quando ele é tomado por afetos positivos. Ou seja, todo encontro entre as pessoas, ou entre corpos, o encontro entre um trabalhador de saúde e usuários no território, todo encontro é capaz de as pessoas afetarem umas às outras. Esses afetos podem ser positivos, de solidariedade, afetos de generosidade, afetos que dão sentido à ideia de comunidade nessas relações. E se o afeto ele é positivo, ele produz na pessoa uma maior potência de agir no mundo. Maior potência da sua energia vital, dando a ela uma capacidade enorme de operar nesse território da sua existência, na produção de proteção a si mesmo, na proteção da família, na proteção da vizinhança e as pessoas que moram naquela comunidade. Agora, se esse afeto ele é afeto negativo, de não acolhimento, de não solidariedade, ele vai produzir exatamente o efeito contrário. Se for uma relação instrumental, ele vai produzir o efeito contrário, redução de potência. Então, o que nós estamos entendendo que a atenção básica e tudo que ela pode proporcionar na relação com as pessoas no território, de fazer com que essas pessoas estejam bem orientadas, de produzir a testagem necessária, de acolher as pessoas nas suas questões, nos seus medos, nas suas dificuldades e contribuir para que essas pessoas se sintam com pertencimento a uma comunidade, se sintam apoiadas
e que anule uma sensação de abandono, que se sintam protegidas. Portanto, essa relação capaz de proporcionar esses sentimentos e efetivamente produzir isto nessas comunidades, vai produzir uma comunidade, pessoas e corpos muito potentes para enfrentar essa pandemia. Então nós temos que valorizar muito no trabalho que é necessário fazer, da atenção básica na sua relação com as comunidades, esse fluxo de relações pautado pela ideia de comunidade, de constituição do comum com esta comunidade para o enfrentamento da pandemia. É dessa forma que nós vamos ter energia suficiente, não só para enfrentar a pandemia, mas para produzir um novo mundo. Isso deve ser a nossa grande utopia nesse momento. Fazer dessa crise uma diferença enorme e um mundo muito melhor para viver. Muito obrigado.